Agora de uma situação que é preocupante. Você sabia que o uso de anabolizantes pode aumentar, por exemplo, tumores cancerígenos, pode provocar problemas na próstata, e esse é um dos malefícios do uso indiscriminado desse tipo de hormônio. Nós vamos conversar sobre tudo o que acontece com o médico urologista Pedro Junqueira. Ele está aqui ao vivo com a gente para falar dos efeitos nocivos dos anabolizantes. Doutor Pedro, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Está bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. Volte sempre. Aqui a gente sempre abre espaço para debater esses assuntos. Queria saber o senhor, tem muita gente usa anabolizante? Infelizmente sim, muita gente mesmo, mais do que a gente pensa, e isso é muito preocupante, né? Hoje, estimativas aí extraoficiais em algumas academias falam em torno aí de 60% principalmente dos homens que usam academia, com fins estéticos, né? Para ter um corpo mais bonito, perfeito, aquela coisa toda musculoso, né? Exatamente, para entrar num padrão que alguém estabeleceu e muita gente aceitou, né? Mas realmente eles estão pagando um preço bem caro, até virou questão de saúde pública. E qual é o preço que essas pessoas vão pagar por estar usando anabolizante? O que mais a gente percebe mais rapidamente é que o organismo daquela pessoa entende que não precisa mais produzir testosterona, que é o hormônio masculino produzido pelo testículo. É como se o testículo entendesse que não precisasse mais trabalhar. E o testículo tem duas funções. Uma é produzir a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que dá força para o homem, né? Que faz o homem se diferenciar da mulher, né? O macho da fêmea, barba, esses caracteres sexuais, inclusive libido. E também produz os espermatozoides, tão importantes, essenciais na reprodução. Então o testículo pode entender com aquilo tudo, com aquela bagunça ali, que não precisa trabalhar mais. Então o paciente pode desenvolver tanto infertilidade quanto a ter uma produção muito insuficiente de testosterona quando ele parar de usar a anabolização. Agora, eu pergunto para o senhor, o senhor fala que o organismo entende, às vezes, que não precisa produzir testosterona, mas tem como reverter? Ou, às vezes, essa situação o organismo entende para o resto da vida? Em até 15% dos casos, a gente percebe o organismo entendendo que não precisa mais produzir. E não produz mais? Não produz ou produz de maneira insuficiente, tanto os espermatozoides quanto a testosterona. E aí o paciente arruma um problema que ele não tinha, né? Ele não era dependente da reposição de testosterona, né? E é importante nós diferenciarmos essas duas coisas. Tem pessoas que não produzem bem testosterona. Essa pessoa precisa da reposição. Isso é um tratamento para uma doença que ela tem. Agora, a anabolização é pegar aquele paciente que está com níveis de testosterona em níveis normais e levar aquilo para acima da normalidade por uma questão de estilo de vida. Agora, doutor, e também outros problemas de saúde? A gente imagina câncer, por exemplo, a gente imagina próstata. Tem interferência também ou não? Tem interferência na medida em que, se o paciente tiver um câncer de próstata inicial ou algo assim, ele tende a se desenvolver mais rapidamente. E se o paciente não está sendo acompanhado de maneira adequada, ele vai perder a oportunidade de diagnóstico, que nele acontece mais rapidamente. Hoje está comprovado que a testosterona não induz o aparecimento do câncer de próstata, mas tende a alimentar um câncer de próstata que já está existente. Para a pessoa chegar nesse estágio que o senhor falou agora da questão da testosterona, é preciso usar muito tempo ou não? Qual que é um tempo de uso? Isso daí é extremamente variável. Tem pessoas que já na primeira vez, primeiro ciclo, né? Geralmente são ciclos aí de 3 meses, geralmente já na primeira vez já dá problema, né? Então, a verdade é que para a pessoa que quer ficar ali com aquele estilo de vida, né, quer ficar com uma hipertrofia muscular muito grande, muito aumentada,
ele não tem perspectiva de parar de fazer os ciclos, porque quando ele parar, ele vai sentir muito. Porque às vezes tem muita gente que pensa assim, mas eu vou usar em 3 meses, 4 meses, ganho o corpo, depois eu paro e volto ao normal. Não é assim, né? Infelizmente não, porque quando ele para, mesmo aquele paciente que volta ao normal, que o testículo volta a produzir normalmente, ele passa por um período de baixa. É assim que o corpo entende que está faltando, né? E o corpo vai comunicando, né? O testículo com a glândula que a gente tem, que regula tudo isso, ele vai se comunicando com isso. Ele baixa a testosterona, isso é um sinal para produzir um pouco mais, né? Então, esse paciente, ele realmente, às vezes chega a quadros iguais aos quadros de depressão. Doutor, mas isso não é proibido? A anabolização hoje já está. A anabolização, né, novamente, é aquele paciente que já tem o nível normal de testosterona e é elevado, né, a famosa bomba, né? Sim. Isso já está condenado pelo Conselho Federal de Medicina, está condenado pela Sociedade Brasileira de Urologia, Ginecologia e Endocrinologia. Então, é proibido, assim, não é de bom tom a prescrição disso. Alguns colegas, infelizmente, acabam prescrevendo. Mas, conversando bem com os pacientes, a maioria é adquirida por tráfico, é ilegal, aquisição ilegal. Doutor Pedro, eu queria agradecer ao senhor por essas explicações aqui e realmente são fundamentais que as pessoas entendam, né, os males que o anabolizante podem causar, né? Muito obrigado ao senhor, boa tarde. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade.